papo de hoje é a quantidade de advogados que não fazem ideia do que pode gerar a sua falência. Eu sei que você pode refletir, mas a minha falência vai acontecer porque eu não tenho clientes, porque os clientes não estão pagando, por exemplo. Sim, variáveis que diretamente podem gerar para você a falência da sua advocacia. Mas a falta de gestão financeira, ela é imprescindível para a sua advocacia de fato perdurar ou ela nem começar. Eu sou Andressa Bacelar, advogada, CEO de 3 unidades do Bacelar & Luz, escritório especialista em direito bancário, 16 anos de docência e lidero a comunidade TABM com mais de 700 advogados. Hoje eu quero te ensinar que gestão financeira vai ser a grande diferença na sua advocacia. Muitos advogados passam a faculdade inteira acreditando, muitos, e eu estou falando de 90% da base de advogados, que ser tecnicamente muito bom é o que vai fazer ele ter sucesso, faturamento e crescimento. E aqui não é um papo para dizer que tecnicamente você não tem que ser bom. Esse é o mínimo, é o seu arroz com ovo bem feito e esse debate a gente nem vai falar agora. Mas você precisa de variáveis que vão fazer a diferença no final, se de fato o seu escritório vai ser aquele escritório que vai ter saúde e crescimento, ou numa crise, numa pandemia, por exemplo, você vai fechar as portas. E esse tema se chama gestão financeira para advogados. Diga aqui para mim no chat, manda aqui nos comentários, quantos de vocês já tiveram gestão financeira no seu escritório? Quantos aprenderam na faculdade ou fizeram alguma especialização em gestão e aprenderam de fato como fazer ou sair de uma gestão amadora para uma gestão profissional? Fala aqui nos comentários, mas agora, para eu continuar, para que eu continue fazendo mais vídeos e trazendo temas para vocês, curte, comenta, compartilha, ativa os sininhos, porque eu estou dedicada a entregar o ouro para vocês em todas essas aulas, mas eu preciso que vocês me ajudem. Então vamos lá, curtir, comentar, vou te dar aqui um tempozinho. Curtiu? Comentou? Pronto. Vamos falar sobre gestão financeira. Primeira delas, a gente precisa entender que a gestão ela tem que sair do amadorismo para uma gestão profissional. E isso quer dizer que muitos advogados, e não é o seu caso, tenho certeza, ainda vivem a realidade de serem advogados que misturam as finanças pessoais com as finanças do escritório. Sabe o que é isso? A conta de energia da minha casa é paga com os honorários do meu escritório. A conta da minha internet é paga com o escritório. A conta, na verdade, é misturada. Não se sabe se o que tem de recebidos e pagamentos se tratam do advogado ou do advogado pessoa. É exatamente aí que a gente precisa mudar. A primeira etapa para modificação de sair de uma gestão amadora para uma gestão profissional é separar finanças. O que é receita da sua advocacia é dedicada para a sua advocacia. O que você recebe enquanto advogado deve ser o seu salário, se assim você determinar, o seu prolabore, se assim você determinar. Mas a separação, ela vai fazer uma diferença. Porque, mesmo que você ainda não tenha CNPJ, e venha cá, a grande maioria das pessoas acreditam que elas devem estar, depois de estarem crescendo, depois que crescer, melhor dizendo, elas vão profissionalizar a sua advocacia. A regra não é essa. Vou te fazer um pensamento. Quando você vai receber uma visita na sua casa, você arruma a sala depois que ela chega ou você arruma a sala para que ela chegue? Esse deve ser o seu raciocínio quando você espera todos os clientes e para que aqueles clientes que você tanto aguarda fechar no seu escritório. O seu escritório tem que estar pronto para recebê-los e não quando recebê-los tem que buscar fazer a gestão, arrumar a sala. Essa é a diferença de você se tornar de fato um profissional. E aqui eu quero deixar uma ressalva muito grande. Não se trata de tamanho. Não se trata do, Andressa, mas você tem time? Andressa, porque eu não tenho ninguém, eu sou sozinho ainda. Não importa. Do dia zero, você precisa ser profissional. E profissionalismo nada a ver. Não tem nada do que se colocar como se tivesse diretamente ligado com o tamanho que você tem, mas como você gerencia a sua advocacia. Então, superado isso, sabemos que, no mínimo, para aquele cliente que você quer ter múltiplos dígitos, principalmente na advocacia bancária, em que você busca atender cada vez mais clientes que pagam honorários maiores, você precisa ter seu CNPJ.
Então, com certeza, não ter ou não buscar ter é uma das possibilidades que vão te levar, sim, à falência. Outra variável muito importante é separar. Gente, presta muita atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. Faturamento não quer dizer lucro. Ter uma operação muito cara não quer dizer que você alcançou o sucesso porque o seu escritório fatura milhões. Não é. Eu já falei sobre isso, procura na minha aula sobre precificação, o quanto que você precisa saber precificar, porque precificação errada, ela vai te gerar falência, seja a curto, médio ou a longo prazo. E você precisa ter o que a gente chama de saúde financeira. Saúde financeira, nós já tratamos, é separar pessoa física de pessoa jurídica. Isso é o primeiro passo de uma saúde financeira. Mas não fazer investimentos e o que gera essa falta de gestão também vai incidir no quanto que você vai conseguir aperfeiçoar cada vez mais a tua operação. Se você não tem uma saúde financeira, se você não tem uma gestão financeira, você não vai conseguir investir no crescimento do seu escritório. Eu estou falando, por exemplo, de investir em conhecimento, de investir para dar um novo passo, de investir de um novo software, de investir numa controladoria, de investir num software de atendimento no WhatsApp, de investir em pessoas, para ter pessoas dentro do seu time, porque observe o que eu vou lhe dizer. A gente não cresce para contratar, quase que não sai. A gente não cresce para contratar, é o contrário. A gente contrata para crescer. Então, nesse momento, é a tomada de decisão para você gerar instabilidade financeira. E se você toma decisões completamente equivocadas, principalmente de fazer o seu escritório ser o seu caixa eletrônico, você vai estar com seus dias fadados ao fracasso. Seu escritório, seu negócio, não é o seu caixa eletrônico. Ele deve ser o caixa da estrutura do seu negócio, que deve ser separada da sua. E aí, eu vou te dar 2 dicas maravilhosas para que você possa, de fato, trazer um controle financeiro. É muito importante você ter reservas. Então, no momento em que você faz todo o seu planejamento financeiro, existem 2 reservas imprescindíveis para a sua advocacia. A chamada reserva de emergência. O que é a reserva de emergência, Andressa? Suponha que uma pandemia exploda novamente e todos os negócios se fechem, as pessoas não tenham mais e a sua advocacia ela tenha prejuízos. Que os seus clientes parem de te pagar. Você vai continuar pagando a operação que você tem? Você vai continuar tendo o seu time com você? Ou, Andressa, você está sozinho ou você estava numa estrutura física, você tem condições de continuar pagando essa estrutura física? Ou ainda, pagando o seu prolabore. Você vai ter condições? Reserva de emergência, anote. Você, no mínimo, precisa ter em uma reserva a sua operação reservada em 6 meses. Quanto custa a sua operação? Calcule ela por 6 e tenha essa reserva. Andressa, mas eu não tenho como fazer. Você vai passar a reservar. Então, no seu planejamento de despesas mensais, de novo, vão lá na aula de precificação e inclua. Você não paga energia? Você não paga a internet? Você não paga o aluguel? Você não paga o time? Você não paga o tráfego? Pronto, você vai ter que colocar reserva de emergência. O percentual do planejamento do que você quer fazer a reserva a longo prazo. E esse valor ficar destinado para essa reserva. Isso é o imprescindível para que você não quebre. Terceira reserva é a reserva de oportunidade. A reserva de oportunidade nada mais é do que a reserva que você precisa ter para no momento em que você quer tomar uma decisão de avançar na sua advocacia. O que é isso, Andressa? Estou numa estrutura hoje e quero avançar para ter uma estrutura melhor daqui a 1 ano, 2 anos. Quero ter um escritório próprio, quero sair do home office para alugar uma sala, quero comprar uma sala, quero contratar um time, quero abrir outra unidade. Você precisa ter um caixa de oportunidade. E da mesma forma com que você faz a reserva, você faz a reserva de oportunidade. Então, presta atenção. O que vai gerar a falência da sua advocacia não é simplesmente dizer que não tem clientes. É não ter saúde financeira, é não conseguir precificar. E uma que é fundamental, e que para mim é uma das grandes e maiores filosofias de tudo que eu defendo dentro do direito bancário: não vender
o que você não consegue entregar. Sabe o que isso significa, advogado? Eu sei que tem muita gente que vai nessa onda de ações em massa que estão funcionando, que vai para lá, vai para cá. Ah, eu vou fazer um caixa, pronto, eu recheio a mina dos ovos de ouro. Tem jurisprudência? Essa tese se mantém? Qual é o posicionamento do STJ? Como que estão as jurisprudências dentro do seu estado? Você já fez a jurimetria? Entende? É muito importante você, enquanto advogado, na tomada de decisão para fazer os seus portfólios de serviços jurídicos, ter racionalidade, intencionalidade e estratégia para cada serviço que você coloca para ofertar para os seus clientes. Porque no momento em que você oferta aquilo que você não vai conseguir entregar, eu não estou falando que, que você está agindo de má fé, ou que você fez. Não, eu estou falando muitas vezes de acreditar em ondas sem olhar como a jurimetria funciona, sem olhar como que os tribunais estão se manifestando, sem olhar, observar como o Banco Central se posiciona acerca daquele determinado tipo de operação bancária, porque todas as operações bancárias estão dentro do Banco Central. Analisado isso, feito toda essa estruturação que não é simples, não é fácil, mas é possível e basta dar o primeiro passo. Andressa, nunca fiz reserva. Comece hoje. Andressa, nunca fiz gestão financeira. Comece hoje. Andressa, mas eu vou falir amanhã, eu já estou com taquicardia, já estou desesperado. Não, você estava num cenário pior, você não tinha assistido essa aula, você não tinha acesso a esse conhecimento, você estava lá perdido. Agora, o nosso combinado é, chega de fazer cagada, me respeite todo mundo que eu tô falando, chega de fazer cagada com a sua advocacia, cara. Você estudou 5 anos. Olha para ela como seu negócio, dedica 100% nisso, que eu tenho absoluta certeza que você vai ter resultados. E agora eu preciso da sua ajuda. Se você gostou desse vídeo, você vai curtir, comentar, compartilhar. Muitos advogados precisam ter saúde financeira e entender quais são as variáveis que levam a fechar as suas portas. E o seu papel hoje é salvar um advogado, pelo menos. Então, manda um aviãozinho para esses advogados, aperta no sininho para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo, que eu tenho certeza que a gente vai fazer uma advocacia implacável nesse ano.